Momento assim de sagração. Boa tarde, pessoal. 24 de agosto de 2023, 17h04. Estamos aqui no nosso encontro de estudos humanistas, com a facilitação da Yara, no que se refere à aula de 29 de janeiro de 1975, do curso Anormais. 5 de fevereiro de 1975. Ah, pulei? Nós já fizemos esse. Já fizemos, perdão, gente. Vamos deletar a minha desinformação. Aula de 5 de fevereiro de 1975. A primeira parte, né, Yara? Sim. Com essa facilitação sempre generosa e sempre transbordante da Yara. Lembrando que eu vou estar de licença de saúde nas próximas 2 semanas e retorno ao grupo no dia 14 de setembro, evocando a solidariedade de todos nós para a gente continuar nessa nossa partilha, né? Obrigado pela compreensão e colaboração. A gente tem um horizonte de saída hoje da sala do Guilherme, tá, gente? Dependendo do encaminhamento, a gente pode sair todo mundo junto, porque o Guilherme é tão central para a gente, né? Dependendo, né? Se for possível, são 17h06. Dependendo do encaminhamento, se for possível, a gente acaba às 18h, tá? Dentro do possível. Com vocês, a magistral facilitação da Yara. Olá, pessoal. Então, eu fiz uma distribuição, eu fui lá no texto, lá em cima, né, do Foucault, eu deixei um pouco as páginas, eu fui na introdução e fui fazendo uma divisão para conseguir deixar assunto para a semana que vem. Então, eu fiz uma divisão de acordo com os tópicos introdutórios, tá? Inicialmente, eu achei esse capítulo, de todos até agora, eu não sei se é porque tem muita coisa do direito, eu achei um pouco mais complexo do que os outros, eu achei até o de 29 bem gostosinho, esse aqui não foi tão suculento assim, eu achei ele mais árido um pouco. Mas vamos lá. E é interessante que ele faz muita referência para o 29, né, do dia 29. Então, tá bom. Então, na introdução, ele começa, né, dizendo que o personagem do monstro, nós vimos no capítulo do 29 de janeiro, que ele fala de 2 monstros, né, que vem muito da Revolução Francesa, que é o rei e o povo. Mas ele fala que esse personagem do monstro, ele dominou os primeiros anos da psiquiatria penal ou da psicologia criminal. E o primeiro tópico que ele aborda é no país dos bichos papões, que é o subtítulo que ele dá. Aí ele começa falando da história dos pequenos polegares anormais. Anormais é por conta dele, mas é a história dos pequenos polegares. E é interessante que eu esqueci como é essa história, né? Eu tive que ler de novo essa história. Então, é aqueles meninos que foram... e eu vi que tem 2 versões da história. Uma fala que os pais esqueceram os filhos na floresta, esqueceram assim, os filhos se perderam dos pais, porque era um período de muita fome, né? Os pais levaram para buscar comida na floresta, e a primeira versão, que eu acho que é a segunda, fala que os filhos se perderam dos pais, e aí foi encontrar lá com o gigante, e na outra versão, que eu acho que é a primeira, inclusive, que o Foucault usa, os pais, era um período de muita fome, os pais abandonam os filhos nas florestas, os filhos encontram um gigante que gosta de comer criancinhas, e aí o pequeno polegar puxa a bota do gigante, salva a rainha, uma princesa, volta e se redime e fica bem, e todo mundo ganha dinheiro, fica rico, né? Então, o Foucault, ele começa falando desses pequenos polegares anormais, porque ele fala que remonta à figura do bicho-papão, que é o primeiro subtítulo que ele dá. E ele diz que esses pequenos polegares, eles são descendentes desse bicho-papão. Eles acabaram devorando os grandes bichos-papões monstruosos que lhes serviam de pais.
né? Então, no final, eles acabam redimindo, né, e melhorando a vida desses pais. Então, ainda nessa questão do bicho-papão, ele fala que a estatura desses grandes gigantes monstruosos, ela foi se reduzindo pouco a pouco no decorrer dos anos, de modo que no final do século XIX, o personagem monstruoso, se ainda aparece, e ele diz, né, e de fato aparece, não será mais uma espécie de exagero. Então, aqui ele começa a falar da mudança desse monstro. Então, no fim do século XIX, o personagem monstruoso será no campo geral da anomalia, que, por sua vez, constituirá o pão cotidiano da psiquiatria. Da psiquiatria de um lado e da psicologia criminal e da psicologia penal de outro. Então, ele fala como é que essa passagem desse monstro gigante ele vai passando. Então, como que acontece a passagem desse monstro para o anormal? Então, passagem do monstro ao normal. Que não se, e ele começa dizendo, né, não se deve buscar a origem, o princípio do processo que leva o monstro ao anormal no aparecimento de técnicas ou de tecnologias, como a psicotécnica, a psicanálise ou a neuropatologia. Porque são estes fenômenos, psicotécnica, psicanálise, neuropatologia, o aparecimento dessas técnicas que decorre de uma grande transformação que vai do monstro ao anormal. E ele continua, né, ele fala sobre esses três monstros. Então, os três monstros fundadores da psiquiatria criminal. Gente, eu vou ligar o ventilador aqui, porque eu só não está dando conta, não. Só um minuto. Então, ele fala, né, os três grandes monstros fundadores da psicologia criminal. E ele dá três exemplos de situações. O caso, eu vou falar do meu jeito, Celestar, mas não é porque tem um acento aqui, o Papavone e a Henriette Cornier. O primeiro é o caso de uma mulher que matou a filha, cortou em pedaços e cozinhou a coxa com repolho e comeu. Nós já vimos isso em outros, em casos anteriores. O caso de Papavone, ele assassinou no bosque 2 crianças, que talvez tenha tomado por descendente dos filhos da duquesa de Berry. A Henriette Cornier, ele cortou o pescoço de uma filhinha dos vizinhos. Então, ele diz que esses três monstros se enquadram de uma maneira ou de outra na temática do monstro. E esse monstro, que apareceu no século XVIII, não ainda como categoria psiquiátrica, mas como categoria jurídica e como fantasma político. Esse fantasma político também ele se refere anteriormente. Então, ele fala que esses três casos, eles cristalizou o problema da monstruosidade criminal. E por que... E ele diz que o último caso da Henriette, esse caso, ele se tornou, nesse caso da Henriette, ele se tornou a monstruosidade criminal. E ele fala, mas por que esse caso se tornou esse monstruosidade criminal e não os outros dois? Que ele diz que são os três casos que dão essa sustentação da psiquiatria. É bom lembrar, gente, que isso se passa, né, no século XVIII, esses três crimes ele relata, pelo que me consta aqui, do século XVIII, quando já se tinha lá a Revolução Francesa. Por que eu estou dizendo? Porque essa ideia da Revolução Francesa ela vai interferir em algumas conclusões de um desses casos aqui. Então, ele fala que o caso da Celestar, que eu vou dizer Celestar, não sei, né, esse caso aí, dessa mulher que matou a filha e cortou a coxa e comeu com repolho, ele fala que ele impediu que a história se tornasse realmente um problema para os psiquiatras. Porque essa pobre mulher, uma mulher miserável, matou a filha, cortou em pedaços, cozinhou, mas na época, em 1817, reinava uma grave fome na região.
Então, eu falei, só faltou dizer que mulher menstrua, fica doida e está justificado o crime, né? Mas ele diz que, como tinha essa fome, era uma questão social dessa grave onda de fome, meio que justificava, né? Achava-se uma justificativa. Então, com isso, o tribunal pôde, em suas requisições, postular que aquela mulher não era louca. Porque se ela matou a filha e comeu, o fez levada por uma situação que era admissível por todo mundo, a fome. Então, a fome que essa mulher sentia justificava, de certo modo, a morte da filha. Então, o caso foi esvaziado do ponto de vista psiquiátrico. O segundo, esse Papavone, ele foi esvaziado como problema jurídico, porque quando o homem foi interrogado, ele afirmou que ao matar essas crianças, ele reconheceu nelas os 2 filhos da família real. Nessa época, depois da Revolução Francesa, né? Matar alguém que se identificava como matando alguém da família real. Então, em torno disso, desenvolveu um certo número de temas, de crenças, de afirmações, que logo puderam ser postas inscritas no registro de delírio, da alusão, da falsa crença, logo da loucura. Então, o crime desse homem, ele foi inserido como loucura. A Henriette foi diferente. Então, ele diz que temos um caso mais difícil, que, de certo modo, parece escapar tanto da atribuição à razão como da atribuição à loucura. Na medida que escapa da atribuição à razão, escapa do direito e da punição. Essa mulher, ela matou, era uma mulher que já tinha sido abandonada pelo marido, ela abandonou os filhos, e ela se ofereceu para cuidar da filha da vizinha. A vizinha inicialmente não quis, mas ela insistiu, né, em cuidar. Ela cortou a cabeça da criança, separou do corpo, jogou-a pela janela, e ao ser interrogada sobre o motivo, só disse isso: eu tive uma ideia. E ela não falou mais nada. Então, são esses casos que se constituem a psiquiatria criminal, ou antes, que são o terreno a propósito do qual a psiquiatria criminal pode se constituir como tal. E em torno desses casos, ele fala que começa a gerar, principalmente da Henriette Cornier, ao mesmo tempo, o escândalo e o embaraço. E em torno desses casos se desenvolve uma série de operações, vindas em geral da acusação e da mecânica judiciária, vão tentar mascarar, de certa forma, a ausência da razão do crime para descobrir ou afirmar a razão, o estado de razão do criminoso. E outra operação, que todas as operações de defesa da psiquiatria para fazer funcionar essa ausência de razão. E ele diz que todos esses mecanismos, eles foram importantíssimos para a história dos anormais, a história da psiquiatria criminal e das ciências humanas. Uma coisa que eu acho que vai ficar para a nossa discussão, porque ele fala que nessas situações, eu entendi pouco, mas já lanço aí para a nossa discussão, que houve o que poderíamos chamar de duplo empenho em torno da ausência de interesse. Eu tive um pouco de dúvida em relação a essa ausência de interesse, que eu acho que a gente pode conversar depois. Então, ele fala que há um duplo empenho dos juízes e do poder médico de um lado e o judiciário do outro. Então, ele coloca, né, que o poder médico e o poder judiciário em torno da noção da ausência de interesse. Então, ele fala como é que essa engrenagem funcionou. Primeiro, o empenho da mecânica penal do aparelho judiciário. A mecânica do poder punitivo implica, portanto, em duas coisas.
A primeira é a afirmação explícita da racionalidade. E, em segundo lugar, não é apenas afirmar explicitamente a racionalidade do sujeito que vai ser punido, mas é igualmente obrigatório, nesse novo sistema, considerar passíveis superposições de duas coisas. De um lado, a mecânica inteligível dos interesses subjacentes ao ato, e, de outro, a racionalidade do sujeito que cometeu. E aí ele fala, tá bom, e aí, como fica o ato de punir? O que ele vai colocar que há um certo conflito entre o regime antigo e o regime novo. O regime antigo é muito que vimos lá nos capítulos anteriores, mas que vimos muito no Vigiar e Punir. No antigo regime, no sistema antigo, o que coincide justamente com o regime antigo, só se tinha, no fundo, necessidade de hipóteses mínimas no nível da ação do sujeito. Bastava não haver demonstração de demência, né? E a racionalidade do crime é entendida, portanto, como mecanismo decifrável dos interesses. É requisitado pela nova economia do poder de punir, o que não acontecia de forma alguma no sistema antigo, em que prodigalizavam as defesas, sempre excessivas e desequilibradas do suplício. Nós vimos anteriormente que no regime antigo, né, que anteriormente, o crime era associado direto ao como está sendo cometido com o corpo do rei. E a razão do sujeito criminoso é a condição em que a lei se aplicará. Não se pode aplicar a lei se o sujeito não é razoável, que é o artigo 64. Não há crime se o sujeito está em demência, e se o réu está em demência no ato. No caso Henriette, a lei é aplicável ao passo que o poder de punir não encontra mais justificação para exercer. Daí o embaraço. Daí essa espécie de desmoronamento, de paralisia, de travamento da mecânica penal. E ele faz uma colocação que ele faz o seguinte, e aí, como é que fica essa relação do poder judiciário e poder médico? E ele fala que o aparelho médico ficou fascinado com esses tais crimes sem razão, que é o caso da Henriette Cornier. E por que esse fascínio aconteceu? Aí ele vem falar aqui da psiquiatria. Ele diz que a institucionalização da psiquiatria como ramo especializado da higiene pública e domínio particular da proteção social. Então, ele vai trazer aqui a história da psiquiatria. Isso, para mim, foi novo. Eu não sabia que a psiquiatria tinha nascido, também sou da área, né, gente? Não tinha nascido desse jeito. Então, ele fala que a psiquiatria como tal se constituiu no final do século XVIII, início do século XIX, principalmente, não se especificou como um ramo da medicina geral. Olha, achei extremamente novo, legal, interessante. A psiquiatria não funciona no início desses séculos, talvez até meados do século XIX, como especialização do saber ou da teoria médica, mas antes como um ramo especializado da higiene pública. Se institucionalizou com o domínio particular da proteção social contra todos os perigos que o fato da doença ou de tudo que se possa assimilar, direto ou indiretamente, a doença possa acarretar à sociedade. Então, era meio que um higienista, né? Então, se esses males da mente pode atrapalhar a sociedade, a psiquiatria entra para melhorar isso, para meio que higienizar essa sociedade. E o que a psiquiatria fez para isso? Aí ele diz, a codificação da loucura como perigo social. Foi preciso codificar a loucura como perigo, fazer a loucura aparecer como portadora de certos perigos, como essencialmente portadoras de perigo, e com isso, a psiquiatria, na medida que era o saber da doença mental, podia efetivamente funcionar como a higiene pública.
Então, ele diz que a psiquiatria ela fez funcionar uma parte da higiene pública como medicina, fez o saber, a prevenção e a eventual cura da doença mental funcionarem como precaução social absolutamente necessária para se evitar um certo número de perigos fundamentais decorrentes da existência da loucura. E ele diz, então, como higiene, como parte de uma higiene pública, como medicina, e como uma prevenção, né, dessa saúde pública, ele diz o seguinte, que a psiquiatria do século XIX e XX terão tempos fortes quando essas duas condições, de higiene, né, e de saber como prevenção para saúde social, quando esses terão tempos fortes quando essas duas codificações se encontrarem efetivamente, terá o mesmo tipo de discurso, quando terá o mesmo discurso e análise que permitirão constituir a loucura como doença e percebê-la como perigo. Então, foi preciso que a psiquiatria, para funcionar, estabelecesse a pertencência essencial e fundamental da loucura e do crime à loucura. Eu parei aqui, bom, gastei uns 20 minutos, né? Parei aqui para a gente, porque aí nos outros dois temas a gente discute no próximo encontro. Então é por aí. Fiquei com um monte de dúvida, mas bora, né? Obrigado, Yara, sempre a sua dedicação generosa, né? Seu rigor generoso, apaixonado. Eu acho que esse é um texto exemplar do que a gente chama de genealogia, né, em Foucault, né? Mais do que buscar os monumentos do conhecimento, ele busca esses rastros, né? A partir de casos esparsos, casos de arquivo, ele pega o caso do arquivo, né, de um crime, para a partir desse rastro do caso, ele vai fazendo essa rede, né, de subjetivações, né? E que está a grande inovação e inspiração do Foucault, né? Como ele pode, a partir de casos, ilustrar e mostrar a raiz no caso da psiquiatria, no que se refere a uma raiz higienista, né? E se a gente pensar, né, que seria também um processo normalizador da psicologia se também não fosse um higienismo social, né? Os saberes precisam, em geral, né? Os três saberes precisam, né? Uma, né, psicologia, é uma hipótese, tá, gente? Não estou sendo conclusivo, é um encontro de estudos, né? Psiquiatria, psicanálise, psicologia, né, fazendo o eco higienista da sociedade normalizadora, né? Normalização como higienização também, né? É a única colaboração que eu tenho que fazer, porque a Yara foi na raiz, né? Foi na raiz. É bom preparar um trabalho desse, né, Yara? Porque a gente É, faz. tipo assim, eu tive que ler duas vezes e falei, gente, esse negócio tá meio difícil aqui. É porque não é da minha área também. Para mim foi tudo muito novo. Sim. Né? E eu vi, quando eu entrei nessa da psiquiatria, falei, gente, para mim soa como um deboche, mas deboche para mim que é novo, né? Mas é legal você ver essas raízes, né? O Foucault ele vai nesse fulcro, né? Ah, Ele sim. vai nesse subterrâneo, né? Toda a teoria é bela, né? Inclusive é humanista, né? Mas tem um subterrâneo aí de jogos de interesses, né? Por isso a inspiração nietzschiana do Foucault, né? Atrás dos sentimentos nobres, das teorias bem acabadas e sublimadas, tem motivações sórdidas, né? Comezinhas. Quem mais quer compor, gente? Queria aproveitar, enquanto as pessoas estão pensando, quem tem número Unifesp aí, seja como funcionário ou como aluno de graduação de pós, estou convidando vocês para serem monitores do curso de Saúde e Cidadania Trans, que vai ter em novembro e dezembro. Estamos precisando de 8 monitores para monitorarem uma aula cada monitor, cada dupla de monitores. É uma aula de 1h30 online, que vai ter do curso de Cidadania
Saúde Trans, é um curso de ponta, de 4 sábados online, precisa do número Unifesp, porque a gente precisa de uma proporção de participantes internos e externos. Quem tiver número Unifesp, seja funcionário, estudante da graduação da pós, agradeço, vai ter uma certificação de monitoria de um curso de saúde e cidadania trans, é um currículo bacana. E repito, é apenas 1h30, um sábado que começa 11 de novembro, 18 de novembro, aí vai uma coisa assim, 5 de dezembro, uma coisa assim, não, acho que é antes, é 2 de dezembro e 9 de dezembro, enfim, são 4 sábados entre novembro e dezembro, a gente precisa dessa monitoria. O monitor ele vai fazer uma narrativa da aula, as aulas têm convidados que são especialistas e líderes do movimento LGBTQIA+, e com destaque à transexualidade, e precisa ter número Unifesp, seja estudante de graduação, pós ou funcionário, tá? É número de matrícula, né? O número de matrícula que fala, né? Pode me colocar. Tá? Pode, Yara. Yara, então faz o seguinte, meu bem, manda para mim SIC, RG, e-mail e telefone, e teu nome completo. Manda já para mim, tá? A gente tá precisando, de fato, a gente está precisando de 30. Já conseguimos 22. E a gente tem que mandar, agora falando já o bastidor, a gente tem que mandar para a Procuradoria aprovar o curso. Tem uma Procuradoria na Unifesp. A gente tem receio de, se não completar os 30, a Procuradoria não aprovar o curso, gente. Faz favor. Obrigado, Yara. Manda para mim, repito, nome completo, SIC, RG, e-mail e telefone. Manda já para mim, por favor. Tá, WhatsApp. Mais alguém que seja funcionário, que tenha matrícula Unifesp, tá? Por favor, mandar para mim, tá? Já temos mais uma pessoa. Muito obrigado. Quem mais quer compor, pessoal? É um capítulo da raiz mesmo, né, gente? É um capítulo que mexe com a raiz. Tem capítulos que são mais, embora seja um capítulo ilustrativo, que mostra casos, né, ele vai na raiz dos saberes, né? O Guilherme levantou a mão. Boa tarde, gente. Primeiro agradecer a Yara pela facilitação magistral, como sempre, suplente, né? Eu nunca vou deixar de falar isso, que é algo que marcou a minha vida. Sempre vou levar dessa história. Né? Eu gostaria de fazer uma pequena citação, né? Que eu acho que vai falar por si mesma, né? Como a psiquiatria criminal passou de uma forma em que ela interrogava esses grandes monstros canibais a uma prática que é interrogação, a análise, a medida de todos os seus maus habitantes, pequenas perversidades, maldades infantis, etc. Mas, gente, isso é de uma sutileza que... Vou concordar com o Fernando, né? Arrepia. Né? Como foi que nós passamos dos grandes monstros aos pequenos monstros? Onde foi que surgiu, né, essa especificidade, né, dos comportamentos micros para serem analisados, interrogados, em última questão de gados. Convenhamos, né, gente? O profissional psi, ele é um profissional técnico. Você vai pro profissional para ser julgado, se submeter às técnicas e avaliações para você ser modificado. Você pode colocar a roupa mais humanista que você quiser. Mas a verdade é essa. Ninguém vai procurar um profissional psíquico para permanecer exatamente do jeito que está. Vai porque a sociedade impõe de uma maneira ou outra que é necessário que essa pessoa se automodifique. Pior ainda quando fala que é pro bem dela, né? Assim, vai lá que você melhora, bora terapia para todo mundo que precisa. Assim, meu Deus. Eu sempre digo que é muito ótimo que a psicoterapia seja a última opção para um monte de pessoa. Realmente, tem que ser a última opção para todo mundo. Porque é de uma perversidade de base que
só você analisando para você conseguir compreender, né? O interessante é realmente pensar, né, como o poder macro ele vai se tornando micro, como a espera da disciplina, da coerção, do controle, ele vai transbordando das maiores esferas, né, para os menores. E muito pior, a gente concorda e espera isso. A gente anseia por essa correção, que de fato, provavelmente, vai fazer nós vivemos vidas melhores. Mas vidas melhores dentro da norma, daquilo que é esperado, daquilo que é proagido e é determinado pela sociedade que nós devemos fazer, né? Nós gostamos disso no final das contas, né? Porque não há nada pior e melhor do que ser mediano. Gente, eu só queria agregar a fala maravilhosa do Guilherme da Yara, a questão de que quando o Foucault ele rastreia essas raízes, né, ele mostra que o processo de estigmatização, de subjetivação, são jogos de sinais, né, gente? Que circundam o corpo de um certo sujeito, né? Porque algumas pessoas são consideradas loucas e criminosas, imputáveis ou não, né? Capazes ou não, e outras não, né? A gente viu recentemente, não sei se vocês acompanharam, eu lembro que foi uma situação da minha infância, né? Vocês lembram o caso da, da Diniz, né? Daquela. Me ajuda a lembrar o nome aí, gente. Teve o. É Leila Diniz? Leila Diniz, com o Doc Street. Dock Street. Eu era criança quando isso aconteceu. O cara era um playboy que matou a mulher. Eu lembro do julgamento, eu era criança. O cara, o advogado inventou uma figura penal que não existe, que é legítima defesa da honra, né? Esquartejou a alma daquela mulher dizendo que ela era uma vagabunda e que o outro, que o namorado dela, que era o playboy assassino, fez isso em defesa da honra porque ela era vulgar. E foi aprovado. Não existe figura de legítima defesa da honra. Eu era criança, isso faz 40 anos, ou mais. Faz mais. Só agora o Supremo Tribunal Federal mudou, determinou que ninguém pode ser ser condenado por ser. Não é ser condenado, é argumentar em sua defesa a legítima defesa da honra, porque isso virou jurisprudência. Faz 45 anos que mulheres são estigmatizadas como, seja lá o que for, né, reticências, para defender o machismo, né, o machismo de extermínio, homicida, entendeu? Então, o jogo de sinais, né? É o jogo entre moralidade e imputabilidade, né? O jogo de moralidade com loucura, né? Porque algumas populações estão à mercê do acolhimento, muitas vezes sórdido, dos saberes psis, né? Que vão esquadrinhar as pessoas e quadricular as pessoas. Os psis que estão aqui, a gente fez faculdade de esquadrinhamento, né? De sequestração de corpos e almas, né? De enquadramento, né? E o Foucault mostra isso. Você não vê pessoas no poder, gente, porque algumas pessoas no poder, tem pessoas no poder que são loucas, né? Porque não tem saberes precisos para fazer laudo de governantes, né? Então é esse jogo de sinais, essa desnaturalização de qualquer jogo de sinal. Quando o Guilherme falou essa questão desses canibais, porque de repente esse canibal contingencial vira caso de criminalização, né? Em outros livros do Foucault, ele vai mostrar que em certos grupos da antiguidade, eu não me lembro de cabeça, gente, eu posso estar falando uma informação errada. Mas, se não me engano, era na Grécia Antiga, ou Roma Antiga, que eram pelejas judiciárias. A questão não era a objetividade do fato. Eu posso estar falando um dado errado, eu posso buscar porque eu tenho fichamento e me ver essa imagem na cabeça. Mas eu não sei. As questões judiciárias eram pelejas. A questão não era se um matou o outro, se um agrediu o outro. Era cada parte que trouxesse mais testemunha. Quem trouxesse mais testemunha era a prova de que a pessoa que trouxesse mais testemunha era a prova de que ela era uma pessoa de caráter a ponto de trazer mais testemunhas, né?
E aí ganhava a causa, mesmo se ele fosse o assassino, mesmo se ele tivesse brigado com outro, entendeu? Então era uma peleja de retórica e de convencimento do caráter da pessoa que trouxesse mais pessoas para convencer, entendeu? Não era nem de conteúdo, entendeu? Era uma peleja. Então, o que a gente hoje acha de racionalidade, de criminalidade, é o que Foucault vai mostrar nesse trabalho, nesse curso, né? Essa minuciosa construção entre anormalidade, criminalidade e psização, né? Psizações, psicologização, psicanalização, psiquiatrizações. Né? Isso isso é articulado, é construído minuciosamente em macromomentos históricos, né? E que às vezes a gente faz uma faculdade de 5 anos, a gente faz faculdade de 5 anos, nunca mais volta para estudar, vai trabalhar no serviço público ou privado, nunca mais estuda, e vai naturalizar esse conhecimento, né, que derruba na cabeça da pessoa durante 5 anos, né? Entendeu? Como um valor de natureza. Né? Tem algum sentido para vocês o que eu estou falando? O que eu, a Yara e o Guilherme, né? Quem mais quer compor? Tem um professor que ele fala algo que eu acho muito sensato. É muito fácil falar em sociopata e psicopata. Quero ver criar uma categoria para os ecopatas. Pessoas que matam o meio ambiente. Porque aí ninguém escapa. Né? Todos nós somos responsáveis pela morte contínua da Terra. Bora meter todo mundo no DSM, né? Acho que seria ótimo. Pedro levantou a mão. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Nossa, essa apresentação foi muito boa mesmo, sério. Eu gostei muito. Parabéns. Eu consegui, assim, ter outro entendimento mesmo, assim, muito mais profundo. Sobre isso que o Fernando abordou, né, de estar se atualizando, e aí a fala adicional do Guilherme entre, puxa, qual que é a definição que a gente dá entre um sociopata e outros, né? Eu estava tendo essa discussão ontem na universidade que eu estudo, e no conselho de psicologia, tem uma série de valorizações de salário que se dá a partir da atualização que o profissional tem, né? E assim, 90% da turma ficou incrédula, do tipo, puxa, então quer dizer que eu vou me formar, vou ficar aqui os 5 anos e eu vou ganhar só isso? Para eu ganhar mais, eu vou ter que fazer após o mestrado, o doutorado, o PhD para ir ganhar tanto? Não, pô. Eu vou ter que todo ano decorar o CID 10, 11, 12, 13? A galera ficou incrédula. E eu achei, assim, extremamente justo, né? Porque, poxa, você está se atualizando para tirar o mundo desse binário, né? Do tipo, ou é esquizo ou é delirante, né? Que é o que a gente está vendo aqui dentro de Foucault, né? Tipo assim, ou tá chapando muito para um lado ou tá chapando muito para outro lado, né? Então, esse entre 0 e 1. O que tem entre 0 e 1? Né? Então, 0,1, 0,2, né? Então, essas atualizações, essa complexidade da mente, né? Eu acho, quanto mais complicado, quanto mais complexo, melhor. Né? A fala foi maravilhosa, Pedro. Assim, eu só quero frisar talvez um olhar meu, assim, exclusivamente meu. Né? Assim, existe uma coisa que é a gente estudar uma teoria a vida inteira. E outra coisa é, talvez junto ou separado disso, é ter uma concepção epistêmica, política e social da psicologia, né?
Tem uma epistemologia da psicologia. Para quem não sabe, epistemologia é o estudo dos saberes, né? Que é uma dimensão fundante das teorias, né? O próprio humanismo psicológico, né? Entendeu? Ou psiquiátrico, entendeu? Esse nível epistêmico, estudar a epistemologia dos saberes, nos dá um instrumental crítico para todas as teorias. Entendeu? Porque às vezes a gente vê, às vezes a gente vê colegas que são brilhantes em uma determinada área, seja ela qual for, mas não tem senso crítico do lugar, e nem sabe a historicidade de onde esse saber foi produzido. E daí ficam assim, como se, pegando uma teoria como se fosse uma tábua de salvação, né? Entendeu? Uma postura muito entre a prepotência, o ranço, o ressentimento, entendeu? Tem uma. Aqui a gente está estudando epistemologia, né? Epistemologia do sujeito anormal, do sujeito psicológico, do sujeito psiquiátrico, né? Então é a raiz, né? Por isso a Yara hoje foi na raiz dos saberes, né? Então a raiz dos saberes. Nesse momento a gente não é um profissional, seja ele qual for, né? A raiz desse humanismo, né? Desse humanismo que produz um sujeito anormal, criminalizável, que se irradia para o mundo de saberes, às vezes, os mais improváveis, né? Essa questão da criminalização pode, de repente, estar num professor, num curso de economia, pode estar num curso de nutrição, pode estar num curso de biologia, a criminalização, né? Sabe, assim, estou dizendo que as questões de sujeito, elas são radicais, né? São de raiz, né? E aí tem esses dois movimentos, né? Aprofundar a teoria, supervisão de casos, supervisão de atendimento, etc. e tal, e na interface com a epistemologia, né? Enfim, né? Mas a fala do Pedro é bem isso, né? O Pedro mostrou que tem colegas aí que só querem estudar 5 anos e ficar 30 anos sem estudar mais. Né? Então, eu até entendo, talvez, possa ter um certo senso crítico, que é esse estudo, né? Mas também, por outro lado, diz como as pessoas, às vezes, só querem o papelzinho na mão, o canudinho na mão e dar-lhe chibatada com esse canudinho, né? Esse canudão de potência, né? Tem gente que só quer o canudo, né? E pronto. Guilherme levantou a mão. Não, eu só adicionar um comentário, né? É um estudo muito mais depois que eu me formei do que quando eu estava me formando. Gostei muito mais da coisa que eu encontrei fora da faculdade do que na faculdade. A faculdade é muito. Na faculdade você tem o quê? Memorização, né, gente? Você estuda para passar na prova. Nada mais, nada menos. No máximo, você se investe nos seus estágios. No mínimo, você chora para entregar o TCC. Assim. Mas a faculdade é um lugar de sucateamento da experiência da pessoa. Né? Você está ali para ser julgado continuamente, né? Todo semestre, 2, 3 provas, né? Um trabalho em grupo, com pessoas que estão menos investidas no que você está fazendo do que você mesmo. E toda a pressão da família, né? Do estigma, né? Dependendo de acertar o nome da faculdade, né? Que você tem que fazer valer o nome da faculdade. E querem sair bons profissionais dali de dentro. Acho muita loucura. Mas, tirando os meus devaneios, né? Eu gostaria de citar, e aqui é um parágrafo maiorzinho, né, da segunda coisa que eu acho mais interessante nesse capítulo. Eu vou citar um parágrafo da página 97. O interesse de um crime é a sua intangibilidade, que é ao mesmo tempo a sua punibilidade. A racionalidade do crime, entendida, portanto, como um mecanismo decifrável dos interesses, é requisitada pela nova economia do poder de punir, o que não acontecia de forma alguma no sistema antigo, em que se prodigalizavam as despesas sempre excessivas, sempre desequilibradas do suplício. A mecânica do poder punitivo implica, portanto, duas coisas. A primeira é uma afirmação explícita da racionalidade. Outrora, todo crime era punível a partir do momento em que não se havia demonstrado a demência do sujeito. Gente, é muito legal o que ele fala, né? A medida do crime é sua racionalidade.
Não quer dizer se você pode explicar um crime, ele se torna menos punível? Ou melhor, ele é o quanto punível, o quanto ele é compreensível. Bom, gente, eu acho que num país, né, onde nós tivemos um presidente que fez o que fez por 4 anos, né, chamar ele de louco é espiar seus crimes. Né? Eu acho muito interessante o quanto a conduta dele foi atrelada nesse tempo, né, à loucura. Entre várias aspas, né, a falta de razão. Mas por que foi atribuída a falta de razão, gente? Bolsonaro ele não fez nada que muitas pessoas não fizeram nesse país por muito tempo. Ele só fez as boas vistas, né? Afinal, um cargo de presidente não dá para você esconder muita coisa. Eu acho que é exatamente por isso que ele foi tão abertamente supliciado, né? Ele escancarou uma política que já havia de um massacre. O cara simplesmente fez o que todo mundo faz a campos abertos, né? Convenhamos, o Brasil sempre foi um país de desigualdade que assina abaixo uma política de morte às pessoas mais pobres, que em geral são negros, sua população LGBTQIA+, e pregam um catolicismo desenfreado. O problema é que se fazia tudo isso na surginda, né? Agora que a gente tem o Bolsonaro que traz isso à frente, simplesmente se pode espiar o fato que ele faz tudo isso em público. Ele quebra o pacto da racionalidade. Ele traz o que estava no, o Fernando falou, né, no subterrâneo, as luzes. O crime dele não era ter feito o que ele fez. O crime dele era ter feito o que ele fez às luzes do dia. Né? Nesse caso, a gente encontra, né, um certo contraponto. Aquilo que pode ser racionalmente explicado pode deixar de ser um crime? Ora, o Brasil é um país de desigualdades. Nós sabemos o que é necessário fazer para que isso mude. E nós sabemos quem faz isso. Mas se o crime está prescrito por lei, e isso eu quero dizer protegido pela Constituição, protegido pelo Código Penal, protegido pelo Código Civil, a pessoa age dentro daquilo que é conhecido como os códigos de lei, isso deixa de ser menos crime? Afinal, o que condiz, o que prescreve um crime? Como eu acabei de falar que uma pessoa sociopata e psicopata é muito fácil. Outro crime é contra a natureza, que engloba muito mais, que não é algo que está previamente, né, condito por lei dentro dos nossos cânones de racionalidade. Porque é muito fácil ter dó de uma pessoa. Outra coisa é ter dó do desperdício de água que eventualmente vai matar todos nós, né? Inclusive o planeta. Sim, complexo, né, Guilherme? A Jéssica levantou a mão. Ei, gente, boa noite. Boa tarde ainda, né? Não deu 6. Primeiro, parabéns, né? Pela facilitação, desculpa. E é bem legal ouvir a opinião de todo mundo, assim, desde o começo, da outra leitura, mas nessa eu confesso, assim, que tem dado mais nós, assim, do que aberto caminhos, porque é uma leitura bem densa, assim, pelo menos eu considero, né, para poder, além de ler e tentar compreender, falar, né, sobre o que você entendeu. Então, assim, meu parabéns também vem desse lugar para todos que já colaboraram até aqui. Quando foi a minha vez, eu senti esse frio na barriga, porque achei que eu estava falando lorota, mas no final deu tudo certo, porque pensar muito fora da caixa, assim, né, do que é imposto, do que é tido como o senso comum que a gente fala, né, ele dá mesmo esse trabalho e coloca a gente num lugar muito de insegurança, né, e, assim, como experiência pessoal, assim, trazendo
como o Fernando sempre fala, né, os afetos, como graduanda, né, para quem está ali nos 5 anos, né, que foi dito aí, algumas falas, assim, algumas colocações, elas precisam ser elucidadas que vêm do lugar da crítica, né? Não do lugar do ponto de verdade. Porque até nas críticas há espaço para crítica, né? Então, na faculdade, a gente faz esse exercício também de reflexão e de posicionamento histórico também, né? Eu sou aluna da psicologia e essa busca por participar do encontro humanista é muito por curiosidade e também para que eu pudesse me apropriar, mesmo antes de ter contato mesmo com a teoria, mas já me apropriar e me identificar ou não, e ter minhas ressalvas ou paixões pela teoria humanista, mas para abrir caminhos também de possibilidades, porque na própria sala de aula, assim, compartilhando, você vê que as pessoas, né, futuros profissionais, além de profissionais, são pessoas, e cada pessoa tem a sua trajetória, a sua história. Então, essa transformação que a gente busca, que a gente acredita, né, como filosofia da profissão, ela é uma transformação que acontece inerente de você estar no profissional ou não, sabe? A gente transforma a sociedade e é transformado o tempo todo. Se isso vem de um lugar de crítica ou de passividade, aí cabe a cada um, né? De emancipação ou de opressão, né, ou de ser aprisionado por alguma ideologia, aí também vem da história e da carreira de cada um, né, da trajetória de cada um. Mas pensar numa psicologia crítica, entendendo o que foi a psicologia, né, entendendo o espaço dos espaços psiquiátricos, né, entendendo isso também historicamente, porque faz tudo ter mais sentido, né? Faz tudo ter, acho que às vezes até uma conotação ainda maior, né? Dá um coro muito maior quando entende o momento histórico de cada acontecimento. E entender também o seu papel como aluno. Você está escolhendo aquela profissão, você está consciente da origem daquilo que você escolheu como futura profissão e entender o seu papel também como cidadão dentro daquela profissão, sabe? O que você quer devolver para a sociedade, o que você quer transformar. Só que, assim como já foi dito, né, somos diversos e viemos de lugares diversos. Então, a zona de conforto, muitas vezes, é o único espaço que algumas pessoas conhecem, né? O privilégio não é privilégio, né, dentro da bolha daquela pessoa, é a realidade dele, sabe? Então, assim, eu falo isso muito, muito partindo da experiência que eu estou tendo, porque eu tive a experiência de estudar numa federal, por exemplo, né, onde a maioria das pessoas eram negras, eu tinha diversos professores negros, então eu tive um contato, assim, de literatura muito mais diverso, de expressão artística no campus, então era outra atmosfera, sabe, assim, e hoje eu estudo numa instituição particular, né, seletiva, né, até na cor das pessoas. Então, mas eu continuo sendo eu. Então, assim, eu continuo sendo essa pessoa inserida ali. Então, assim, falar criticamente, sobretudo quando a gente está numa carreira acadêmica, eu acho muito válido, sabe? Mas eu acho também importante a gente falar esclarecendo que isso é uma crítica e toda crítica tem espaço para outras críticas e ter pé no chão, assim, sobre algumas coisas, assim, porque o que é crítico e o que é teórico muitas vezes não é o prático, né? Então,
Bom, é isso. Eu queria só dividir assim o meu ponto de vista como uma pessoa que está na graduação, que está aqui também para aprender, estou abrindo a mente para mais uma área de conhecimento na minha vida. Então, assim, muita coisa nova, muita coisa que eu tenho vontade de aprender, muita coisa que eu não consigo entender, mas estou ali me esforçando. E digerir algumas coisas a gente fica meio assim, peraí. E o incômodo também é um aprendizado, sabe? Então, assim, mais uma vez agradecendo a fala de todos, assim, vocês sempre me suscitam reflexões e a cada aula é um incômodo diferente, é uma agregação diferente. Então, mais uma vez, obrigada, gente. E é isso. Isso aí, Jéssica. Você está estudando aonde atualmente? Eu estudo na PUC, Ah, São Paulo, Campinas. Campinas. Seja bem-vinda. Então, gente, só compondo uma coisa, a gente falou muito a palavra racionalidade, né? A gente tem uma coisa que eu acho que às vezes é um referencial para a gente pensar o Foucault, que fala de ordens de razões, né? Não existe a racionalidade, né? São ordens de razões. Isso mexe com toda a nossa estrutura. Dizer que a gente tem uma racionalidade psiquiátrica, médica, psicológica, fisioterapêutica, econômica, antropológica, seja de que área você for, esse curso tem pessoas de várias áreas, né? Entendeu? São ordens de razões, e como é que essa ordem de razão, no seu jogo de sinais, no seu efeito de conjunto, aparenta uma consistência, a ponto de você emitir um laudo, a ponto de você dar um parecer sobre uma pessoa, proferir uma sentença e achar que isso tá tudo natural, né? Foi intuitivo. Imagina um juiz que define a vida de uma pessoa e diz, não, mas eu tive uma sensibilidade, uma percepção, uma intuição de mandar a pessoa para a cadeia. Um dia escutei um colega meu, porque eu estou formado em Direito, eu tenho amigos que são magistrados, né? Ele falou, até a mãe do jovem delinquente estava querendo que ele fosse para a prisão, é por isso, para ele manda, faz uma sentença mandando o filho da mulher para a prisão, porque até a mãe estava querendo, né? Entendeu? Sabe? São algumas razões, né, gente? Entendeu? E a gente tem o tal do diploma, como o Pedro falou, que a pessoa faz 5 anos e fica com o poder de definir destino, né? Inventando o sujeito, qualificando o sujeito e definindo destino, né? Aí tanto faz se a abordagem é mais acolhedora, é mais neutra, é mais técnica, mais cognitiva, é do inconsciente ou é da empatia, está definindo destino. Mais alguém quer comentar, gente? Guilherme, parceiraço de todos nós, vai sair agora às 18. Mais alguém quer comentar? Eu acho que a gente completou um ciclo hoje, né, gente? Eu queria agradecer a todas e todos por essa nossa jornada e agradecer antecipadamente os próximos 2 encontros que eu vou estar de licença saúde. Agradeço a oração de vocês. Às 7 horas desse sábado, que eu vou fazer minha primeira cirurgia a gente nunca esquece, né? Eu volto aqui com vocês no dia 14 de setembro, certo? E durante esse período, com certeza, a coordenação do Guilherme, do Luque e do Valentim vão ser magistrais, tá? A gente se vê, galera. Abração, gosto muito de vocês, tá bom? Só avisando, gente, que depois eu mando o meu fichamento. Na hora que terminar o capítulo. Ô, Guilherme, que os advogados do Bolsonaro não consultem você, tá? Porque do jeito que eles estão fazendo a defesa, tá bom demais. Abração, gente. Até Gostou, mais. Guilherme.